Olá a todos. Hoje eu quero compartilhar nossa quarta aula sobre evangelismo, onde nós trabalhamos um pouco o que não é evangelismo, né? E dentre essas questões do que é e não é evangelismo, é importante a gente primeiro pensar por que as pessoas não evangelizam, né? Por que os cristãos não se engajam na atitude evangelística. E uma das questões é que as pessoas estão centradas demais nas coisas terrenas, né? Existe toda uma teologia, por exemplo, hoje de prosperidade, que faz as pessoas olharem apenas para o aqui e agora. Então as pessoas estão indo para a igreja, estão se tornando membros de igrejas para se dar bem, para conseguir solução financeira, para conseguir resolver seus problemas, e não para conhecer Jesus e transmitir Jesus. Então existe essa situação, e a gente percebe isso, por exemplo, na parábola da semente, né, que fala sobre sementes que caem em corações que estão cheios de problemas ou não criam raízes e não frutificam, porque dão ouvido a outras coisas e não ao evangelho. A gente também percebe que tem muita gente que não evangeliza porque não quer sacrificar. Não quer sacrificar seu tempo, não quer sacrificar seu lazer, né? Não quer sacrificar. Às vezes não quer sofrer, não quer ser rejeitado, acusado de alguma coisa, não quer passar pelo desconforto de transmitir o evangelho e ser recusado, né? Rejeitado, como portador do evangelho, né? Não quer rejeição mesmo. Então tem gente que por medo não faz isso, por exemplo. Tem gente que tem medo de evangelizar pela reação que as pessoas vão ter, pelo como vão me julgar por isso, né? Tem gente que adia. Um dia eu faço, uma hora talvez. Quando eu ficar mais velho, aí eu vou e faço evangelismo, agora não. Tem gente que não faz porque acredita que Deus nem quer isso. Não, Deus não quer que a gente evangelize. Se Ele quiser salvar alguém, Ele vai e faz. Né? Por outro lado, tem gente que fala assim, não, mas as pessoas não querem ser evangelizadas, eu vou evangelizar? Eu não, as pessoas não querem ouvir o evangelho, né? Tem outros que falam que não é necessário. Deus predestinou quem vai ser salvo e Ele vai dar um jeito de trazer essas pessoas até Ele, né? E tem outros que usam como argumento assim, não, eu não sou chamado para evangelista, né? Não é assim, eu não. E foge da responsabilidade com esse argumento, né? Então, há muitas desculpas dos crentes não evangelizarem, mas nenhuma delas, claro, é um argumento bom. Todas elas falham porque é uma ordem do Cristo. E não só porque é uma ordem, né? Mas parafraseando Paulo em 1 Coríntios 9, proclamar o evangelho é minha obrigação. Ai de mim se não fizer. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que é uma atitude de amor e natural. Se eu tenho a nova vida de Cristo em mim, por que não transmiti-la? Na verdade, quase que involuntário. Jesus disse que é impossível esconder uma lâmpada, uma lamparina, uma lanterna e apagar a sua luz, escondê-la debaixo da mesa, né? Ela fica em lugar alto, onde todos podem ver e ilumina todo lugar. Nós recebemos a luz de Cristo. Como não transmiti-la, né? Na verdade, é necessário um grande esforço para não transmitir a vida de Cristo em você. Porque quando você tem a vida de Cristo em você, você naturalmente a transmite. Outra questão é porque as pessoas realmente resistem ao Evangelho, porque há quem resista ao Evangelho. Então a gente pode ver, por exemplo, em Mateus 13, a parábola, que a gente acabou de citar aqui, tem pessoas que não acreditam mesmo. Não, eu não acredito nisso. Bom, tem pessoas que até falam, legal, vamos ver isso, só que aí não cria raiz em nada, aquele tipo de pessoa que nunca vai mais profundamente para as coisas. Tem outras que os problemas vão chegando e ela deixa o evangelho para lá. Então, tem pessoas que realmente reagem dessas maneiras. Jesus ensinou isso. Vocês vão proclamar o evangelho, mas tem gente que não vai criar raiz, tem gente que os espinhos vão sufocar, tem gente que não vai deixar a palavra frutificar na sua vida, né? Agora, tem gente que realmente resiste ao evangelho por amor ao pecado mesmo. Eu quero viver essa vida de pecado, eu não quero Cristo. Eu não quero mudar, né? Tem gente, por outro lado, que é frustrado com a igreja. Então fala, não, nisso eu não quero fazer parte disso. Tem um preconceito, né, ruim, uma ideia ruim sobre igreja. Outros falam que não estão prontos.
né? Eu já ouvi isso. Não, um dia eu paro de fumar, eu paro de beber, aí eu vou lá na sua igreja. E aí eu sempre falo, você não vai nunca, porque o poder para fazer isso, para parar com os vícios, vem do próprio Cristo. Você primeiro tem que vir. Ele vai fazer você mudar de vida, né? Tem pessoas que falam, não, eu não sou digno, eu sou especialmente ruim, eu sou o pior dos pecadores, eu não tenho jeito. Não existe isso também, né? Tem gente que argumenta assim, mas não é real. Deus salva qualquer pessoa no sentido de não ter tipos de pessoas que são irrecuperáveis, né? Paulo mesmo diz que ele é o pior de todos, o assassino, o fariseu assassino, o perseguidor da igreja, e Deus transformou a vida dele, né? Outros dizem, não, eu já tenho minha crença, eu já creio numa verdade. Tem quem argumente isso, apesar de o Evangelho ser a única verdade. Cristo é a única verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Outros são mais ecumênicos mesmo, e não, eu também acho legal a sua ideia. Pode ser verdade também, mas a minha também é, né? Aquela coisa assim de aceita tudo, né? E tem os que são nominais, que eu acho que é o mais difícil. Que é a pessoa que fala assim, ah, não, eu sou cristão, eu sou da igreja, eu sou... Mas não é. Ele tá lá, às vezes vai, às vezes não vai. Às vezes vai sempre, mas não segue nada daquilo, não leva nada a sério. Que são os cristãos nominais. Que a gente dizia que existiam católicos nominais, mas hoje em dia existem muitos evangélicos nominais, né? E quais são os motivos errados para que as pessoas podem querer fazer evangelismo, né? Mas motivação errada, por isso que não é evangelismo. Aumentar números de membros da igreja. Não, vamos fazer um evangelismo explosivo, falar da nossa igreja para trazer um monte de gente para a nossa igreja. Isso não é evangelismo. Essa é uma péssima motivação para fazer evangelismo. Ah, a gente está precisando arrecadar mais dinheiro na igreja, vamos evangelizar para ver se Deus manda mais gente com dinheiro. Péssimo também. As pessoas não são um cofre, as pessoas não são o bolso delas, né? Jesus não quer o dinheiro das pessoas. Ele quer transformar vidas, ele quer fazer parte dessas vidas, ele quer ser o Senhor dessas vidas. Ele quer estabelecer um relacionamento de amor com as pessoas. Ah, nós temos que evangelizar porque nós temos a verdade, devemos fazer as pessoas acreditarem nessa verdade à força, né? Os cruzados, vamos lá para uma guerra santa e tal. Péssimo também. Jesus disse que ele não precisa de advogado e ele nem precisa de soldados, né? Nós estamos aqui para fazer o evangelho ser crido em todo o mundo à força. Ah, eu vou evangelizar porque eu tenho que ganhar, fazer a verdade ganhar. Eu tenho que debater até as pessoas serem convencidas de que a verdade é o evangelho. Também não, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Jesus mesmo não entrava nos debates, e quando ele entrava, ele sempre apontava para a necessidade de mudança. Jesus não fazia questão de ter razão, né? Quem tem razão não faz questão de ter razão. Tem gente que fala, não, eu evangelizo assim, eu crio amizades com pessoas do mundo, eu namoro garotas do mundo para trazer para Jesus. Muito cuidado com isso. A probabilidade de você ser fisgado pelo mundão e acabar mal na história é muito grande. Principalmente nesse negócio de namoro evangelístico, né? Não dá certo isso. Eu vou transmitir a palavra de Deus, a verdade, e é isso, né, e tal. Isso aqui é uma pessoa que não vive o evangelho. Então, evangelismo sem vida, né, é uma mensagem oca, vazia. Nós somos a mensagem, né? A verdade é essa. Nós somos os portadores da mensagem. Evangelhos vivos. Nós somos cristãos. Exemplos de Cristo no mundo. Então, se você não é isso, sua mensagem é só mais uma teoria religiosa. Denominacionalismo. Eu vou pregar a placa da minha igreja. Sejam batistas e tal. Péssimo também. Isso não é evangelismo. Um orgulho legalista. Eu tenho que purificar a sociedade, a minha verdade, eu tenho que fazer as pessoas mudarem de vida, porque elas são todos pecadores imundos, e eles têm que viver de acordo com o meu código moral, né? O código da minha igreja, o regimento interno da minha igreja. Isso também não é evangelismo, Jesus não quer isso. Ou proselitismo mesmo, né? Não, eu quero mais pessoas batistas no mundo, né? E isso também é péssimo. Então, assim, são algumas questões que eu estou levantando aqui para a gente pensar um pouquinho sobre tudo isso, né? Isso não é evangelismo. Não são desculpas para não evangelizar e nem desculpas para rejeitar o evangelho, né? Então hoje uma aula bem negativa, né? Mas para a gente pensar,
Eu não tenho desculpa para não pregar o Evangelho. O ímpio não tem desculpa para rejeitar o Evangelho. E eu também não devo evangelizar com motivos péssimos como esses daqui. Certo? Depois embaixo eu vou deixar vários versículos, caso você queira consultar, que tem a ver com essa discussão de hoje e que podem te ajudar a entender o que a Bíblia diz sobre tudo isso que a gente conversou aqui hoje, né? É importante. Como a palavra me diz para eu lidar com essas questões negativas ligadas ao evangelismo, tá bom? Que Deus abençoe a todos.